vamos falar um pouquinho sobre o que acontece na cadeia de suprimento agroalimentar, da unidade industrial ou do processamento daquela commodity para trás. Né? E como que o valor daquilo ali ele pode ser bem gerenciado, que áreas que a gente tem que conectar bem, né? Que stakeholders que a gente tem que conectar bem ali, que áreas que a gente tem que dominar bem e quais que são as capacitações que a gente tem que dominar bem para a gente ter sucesso. E, invariavelmente, uma das coisas que é muito importante é entender muito bem seus custos. Né? Na sua carreira, eu acho que você teve momentos de grande desafio, mas uma vez que também você dominou aquilo ali, a gente teve muito sucesso, né? Muita transformação. Fala um pouquinho que experiência que você teve em que dominar muito bem o seu custo significou sucesso. Eu acho que, primeiro, dominar custo é uma obrigação se você quer ser competitivo. Você precisa entender o que você está fazendo. Você precisa conhecer bem. Não é simples. Eu tive experiências com portfólios muito grandes, aí, com 300 tipos de produto que a fábrica produz, diferentes embalagens, diferentes produtos, dentro da mesma linha de produção. Tem algumas indústrias que elas são muito flexíveis do ponto de vista de produto. Você pega um processamento de milho para fazer amidos e adoçantes, você tem muita variedade dos produtos que você vai fazer. Então, é bastante complexo você entender como é que você distribui seus custos fixos, como é que você aponta o custo variável. Mas, vamos dizer, tudo isso... Essa contabilidade... e precisa ser revista porque ela é dinâmica. Quem já sentou na cadeira dinâmica. Sabe que... É muito difícil. Dentro da mesma empresa, você pula de um país para o outro, de uma linha de produto para o outro, a coisa já muda. Imagina... Então, vou dar um exemplo vivo aqui que aconteceu. Claro que eu não vou dizer o nome, como foi, mas eu assumi, há muitos anos atrás, uma operação em que tinha uma fábrica que ela produzia diversos produtos. E a gente precificava esses produtos de acordo com o mercado, e eu não estava contente, tinha acabado de assumir o negócio, eu não estava contente. Falei, vem cá, me dá a estrutura de custos. Aí eu olhei a estrutura de custos, ela tinha um custo unitário que era igual para todos os produtos. Por quê? Porque como eu não conseguia apontar os custos individuais, eu tinha um custo unitário para mais de 50 produtos. Como é que eu precifico um negócio desse? Exato. Então, o que nós fizemos? Mas não tem sistema, vamos implementar sistema. A vida como ela é. Do dia para a noite implementou o sistema? Não. Você precisa primeiro mapear todos os processos produtivos, identificar o custo de cada processo produtivo, fazer arquitetura de produto, arquitetura de custo. Levou um tempo, mas depois você começa a olhar, esse produto vale X, custa X, esse custa X mais 10, X mais 20, e eu vou, pelo menos na minha intenção de precificar, eu vou olhar diferente isso. Claro. Então, isso contabilidade por diferença de entrada e saída nunca deu certo para nenhum negócio. Isso é um primeiro ponto, que você precisa entender profundamente seus custos. Segundo, você precisa entender a execução da sua política comercial. Não é raro você ver o mesmo produto sendo vendido com preços completamente diferentes para o mesmo segmento. Exato. Por quê? Porque um vendedor tem um tipo de orientação, outro tem outro tipo de orientação e não tem processo estabelecido. Então, vendas, a gente tinha, eu acho que isso mudou muito nas últimas décadas, vendas era a arte do relacionamento. Vendas hoje é a arte de capturar valor dentro de um parâmetro que é estabelecido pela sua estrutura de custo, estrutura de agregação de valor e de margem. Então, antigamente o vendedor tinha um bom relacionamento, ele fazia aquela venda e achava que estava capturando o maior valor possível. O que eu sempre procurei desde do princípio? Entender como é que eu precifico na ponta. Como é que eu olho para cada segmento, para cada cliente, para cada produto, quanto vale para o cliente, não só quanto custa para mim. Que esse é o da indústria para frente, fora, né? Como é que eu olho? Por quê? Uma coisa é quanto custa para mim. Tem produtos, João, que a gente tem que matar porque eu não sou o melhor competidor para aquele produto. Não sei fazer no preço que o mercado está disposto a pagar, que o concorrente é capaz de fazer. Em vez de você ficar vendendo um produto sem saber exatamente a estrutura de custo dele, vendendo com prejuízo, se você tiver a informação de como é que você custeia isso, as alternativas que você tem para trocar por outros produtos e como é que você vende, você mata a linha de produto. E não foi uma nem duas vezes, aconteceu várias vezes. Muda a dinâmica de importação. Daqui a pouco tem um produto chegando lá de fora com uma outra rota de produção, com outros requerimentos de produção, com outra mão de obra, que a hora que ele chega aqui eu falo, mas eu não consigo produzir. Opa, eu preciso ver o que eu vou fazer. Mas também tem um viés que é muito mais complicado, que você vê seu concorrente operando da mesma forma que você, com um preço mais barato, você fala, ele é louco, ele não sabe fazer, ele não sabe o que ele está fazendo. Não pense
que o seu concorrente está lá porque ele não sabe fazer. Claro. Ele está fazendo alguma coisa que você não soube fazer. Aí você olha para dentro e fala, opa, pessoal, vamos olhar aqui, ver o que está acontecendo. E invariavelmente você vai entender que ninguém é maluco de rasgar dinheiro. Você estava fazendo alguma coisa diferente do seu concorrente. Então você tem que estar muito atento. É chato, é processual, mas é fundamental entender a sua estrutura de custos dentro da empresa. E depois olhar para a sua estrutura de preço e que tem que estar casada as duas coisas. Eu acho que nessa linha da estrutura de custo também, uma das coisas que não dá para negar é que dentro da indústria de alimentos, principalmente da indústria de alimentos que se conecta bem com ingredientes que derivam do agro, derivam desse mercado, você tem uma componente muito grande de exposição a mercado. Isso. Né? E como ainda em 2025 o Brasil, né, líder no setor agroalimentar no planeta, como ainda falta conhecimento, né, para o tomador de decisão, vou te dar um exemplo. Assim, não só habilidade, mas até assim, naturalidade de entender o que existe de bom para dominar aquele risco, aquela exposição a mercado. Vou te dar né? um exemplo que a gente fazia e que a gente foi transformando. A indústria alimentícia, ela não tem a flexibilidade de mudar preço que a indústria de commodity tem. Você falou, indústria de commodity, o óleo sobe todo dia, o milho muda todo dia de preço, sobe e desce todo dia. E na gôndola, o biscoito vai ter o mesmo preço 2, 3 meses. Você não muda a todo momento isso. Tá certo? Então, como você... É impensável, né? Impensável uma rede de varejo ficar trocando seu preço 2 vezes por dia. Né? Então, e aí o mercado agrícola ele fica mudando a cada minuto, a cada segundo. E nesse sentido, o que a indústria quer? Ela quer ter uma estabilidade de preço, ela quer fechar contratos a mais longo prazo para ela ter previsibilidade. Beleza. O cara chega para você aqui e fala, ô João, eu quero comprar determinado produto, ingrediente, para os meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro desse ano e do ano que vem, para cobrir 6 meses de produção minha. Eu quero comprar, vamos dar um xarope para fazer cerveja. Que preço você vai fazer para mim? Como é que você sabe o preço que vai estar o milho lá na frente? Você não vai comprar esse milho, carregar 6 meses de milho no custo financeiro que está, porque ele não vai te pagar esse custo financeiro. Como é que eu faço para fazer a precificação para ele lá na frente? Lembra que o preço disso aqui é preço versus tempo. Exato. E muitas vezes o que você faz? Você pega o preço atual, precifica e joga para o cara. O seu concorrente que tem um conhecimento maior da área de gestão de risco, ele está vendo que lá na frente o preço vai ser mais alto. O que ele faz? Ele coloca o preço e justifica porque aumentou. Ou pior, ao contrário. Ele vê que o preço vai cair e ele toma o seu contrato e fala, meu cara... Exato. Aí a hora que você faz a conta... Você fala, aquela história, outubro, novembro, dezembro tem uma safra nova, vai ter abundância de suprimento, ou ele tem uma posição de futuros que ele pode usar. Aí Exato. Você fala, esse cara é louco, ele vendeu com margem negativa. Será que ele vendeu com margem negativa? Ou você não conhecia o mecanismo para se proteger ou para fazer uma oferta adequada? Exato. Então, é sempre bom lembrar, preço de ingrediente final é uma relação de preço de matéria-prima versus tempo. E isso, as indústrias cada vez mais estão aprendendo a fazer, mas elas estão longe ainda de ter o domínio total de como fazer isso. Você vê empresas comprando volumes enormes sem ter ferramentas de proteção. E principalmente, assim, uma das coisas que me dá ansiedade, sabe, é me conectar com empresas que são empresas de muito sucesso, sabe? Empreendedores que são visionários, que tomaram risco, montaram a sua empresa, que às vezes significa o nome da pessoa, o nome da família da pessoa, que estão naquela indústria ali há 1 década, 2 décadas, 5, 6, 7 décadas, e a gente se conecta com eles, né, de novo, num ambiente de sala de conselho, num ambiente de governança, e pergunta simples, né, olha, como que vocês gerenciam o seu risco de matéria-prima? E a resposta que vem olha, a gente está no mercado todo dia, a gente acredita no hedge natural, a gente compra aquilo ali sem olhar tanto o que existe de mercado. O que muitas vezes não se percebe é que o mundo mudou de maneira muito rápida e muito grande do ponto de vista de volatilidade. Sim. Quando você tinha uma volatilidade de 0,5%, 1%, 2%, o custo do seu produto final, pensa numa empresa de biscoito, o custo que ela tem na gordura que ela vai usar para o recheio de biscoito, eu não sei quanto vai ser, mas vai ser 10%, 15% do custo total do produto vendido dele. Se variar 2%, 1%, 2%, 3%, beleza, ele acomoda e ele não precisa ter essa mentalidade. A partir do momento que esse mercado de commodities começa a variar
20%, 30%, 40% em 3, 3 4 a meses. 6% por dia. Aí ele, a hora que ele vai fazer a nova compra, ele se depara com 30%, 40% mais caro. Exato. Café, o cara vai fazer o produto de café dele, a hora que ele vai comprar, multiplicou por 3 o preço do café. Opa, o que aconteceu aqui? Exato. Por quê? Porque não existia isso. Esse ambiente de volatilidade é um ambiente novo, tem alguns anos que isso vem acontecendo, e eu não acredito que vai ficar mais fácil.